Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, porque a literatura nos permite tanta coisa, não é verdade? Nos permite ser personagens, nos permite conhecer personagens, conhecer lugares, visitar lugares que a gente já foi, rever muitas leituras que nós já fizemos e, por que não, reviver histórias e até mesmo contá-las. Já pensaram sobre isso? Sobre contar histórias? Já faz tempo que eu venho falando com vocês a respeito de contar histórias. Por isso, eu já trago para vocês algo para nós pensarmos. Você conhece alguma história do sertão nordestino? Olha só, mesmo você morando aqui ou quem sabe você é até dessa região, conhece alguma história do sertão nordestino? E como que essa história se você conhece essa história, é uma história tranquila, é uma história de terror, é uma história engraçada. Isso é bem interessante para a gente já ir pensando sobre essas histórias que a gente conhece de outros lugares que não aquele lugar em que eu estou. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou convidar vocês para nós conhecer, né? Saber para onde a nossa história vai nos levar. Nós já sabemos que tem alguma coisa a ver com sertão nordestino. Mas onde será que está esse local? Olha só, então nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Acredito que todos vocês conheçam o mapa do Brasil, e nós vamos falar daqui, do Rio Grande do Norte. Já estiveram no Rio Grande do Norte? Já ouviram falar do Rio Grande do Norte? Ah, professor, mas o Rio Grande do Norte é até considerável grande ali para a gente saber de onde nós vamos falar dessa história. Olha só, então trago para vocês aqui, de novo, o Nordeste, e nós vamos lá no Rio Grande do Norte, olha só, mostrando ali Natal, capital do Rio Grande do Norte. Já estiveram em Natal, no Rio Grande do Norte? Eu nunca estive, mas imagino que seja bem bacana. Se você já esteve, tem vontade de voltar? Se você não esteve, tem vontade de conhecer? Por isso que eu te convido a assistir a um vídeo para nós conhecermos um pouquinho mais desse lugar. Vamos ver o vídeo? Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos.
Então, gostaram de conhecer ou rever esse lugar? Bonito, não é? Dá vontade de nós estarmos nesse lugar e conhecer tanto que a gente pode desse lugar belíssimo. Por quê? Porque o país nos oferece lugares muito belos. Mas a gente ainda vai continuar falando dessa região. Por isso eu trago para vocês, olha só, uma matéria com esse título. Contadores de histórias mantêm viva a tradição oral na cultura do sertão nordestino. Várias vezes, por inúmeros dias, inúmeras aulas, eu falei para vocês sobre essa questão do conto ter essa origem na oralidade. Lembram disso? Começou lá na oralidade, depois que ele foi passado para a escrita. E nós sabemos que muita coisa ainda não foi escrita. Acredito que você aí também tenha uma história da sua vida, talvez, e essa história ainda não tenha sido escrita. E existe, sim, esses contadores para manter viva essa tradição. Então, a matéria diz o seguinte: pilar da cultura do sertão nordestino, a oralidade permanece viva no semiárido nordestino em pleno século XXI. É comum associar a vitalidade da tradição oral trazida pelos portugueses e herdada dos árabes que ocuparam a Península Ibérica por 8 séculos, à poesia de improviso e aos violeiros. No entanto, há outro grupo sem tanta visibilidade que também merece esse crédito: os contadores e contadoras de causos e de histórias. Além de subir aos palcos para animar eventos e festas populares, também começam a ocupar as redes sociais. Claro que trago para vocês apenas um trecho dessa matéria. É uma matéria bem interessante, depois descrevendo ali cada um desses contadores de história. E eu fico curioso, porque você sabe que eu sou curioso, eu fico curioso para saber se você é um contador ou uma contadora de histórias. Você já se pegou contando alguma história? Uma história que seja fictícia ou uma história que realmente aconteceu com você, ou que você ficou sabendo que aconteceu com outra pessoa, ou algum tipo de história que vem passando pela sua família, sempre contando, relembrando essas histórias? Claro que fico curioso e também gostaria muito de ouvir essas histórias que vocês têm para contar. Mas por falar em contar histórias, vamos conhecer quem é que vai nos contar a nossa história de hoje? A nossa história de hoje, ela vai ser contada pelo Márcio Benjamin. Márcio Benjamin é um autor, sim, um autor lá da região nordestina. Olha só, Márcio Benjamin Costa Ribeiro, um natalense do estado do Rio Grande do Norte. Tem 40 anos, trabalha como advogado, formado pela UFRN e costuma apresentar-se como um escravo das letras. Olha só que interessante quando a gente fala escravo das letras. O que vocês pensam quando fala, nossa, fulano é escravo das letras, né? Chega a ser poético isso que é escrito. Mas ainda sobre o nosso autor, desde os 13 anos é metido com lápis e papéis, tentando mostrar aos outros um pouco do que se passa em sua cabeça. Participante usual de antologias de terror, também já fez muita gente rir com suas ácidas peças de teatro. Convido você agora para conversar aqui comigo sobre essa vida desse nosso escritor. Olha só, 13 anos, desde os 13 anos ele é metido com lápis e papéis. Não é interessante, desde os 13 anos, a pessoa estar ali escrevendo as suas histórias, né? Então é bem interessante quando a gente pensa a esse respeito. Sejam essas histórias, volto a dizer, sejam essas histórias fictícias, ou histórias reais, ou histórias que misturam, né, a ficção com a realidade, é interessante que a gente propague aí as nossas histórias, aquilo que vem à nossa mente. Trago para vocês as obras do nosso autor. Olha só, ele tem essas 3 obras. A primeira, Fome, depois nós temos Maldito Sertão e Agouro. Tanto Fome como Agouro são bem ilustradas. Maldito Sertão é o livro que eu trago a história de hoje para vocês. É um livro de contos, e só pelo título, né, Maldito Sertão, a gente já imagina as histórias que podem ter neste livro. É um livro ótimo de contos curtos, contos muito simples, e que a gente consegue pensar a respeito, refletir a respeito do que esse nosso autor vai nos trazer nesses contos. Lembram lá? Contadores de histórias? Então, a gente consegue perceber nesta obra, sim, um contador de
história. Mas afinal, se o livro é de contos, qual será o conto que nós vamos fazer a leitura? Olha só, Uma Casa de Muro Branco. Esse é o título da nossa história. Simples, Uma Casa de Muro Branco. Agora, te convido para a gente imaginar um pouco. Como você imagina que seja uma casa de muro branco? Ah, professor, vai ter muro branco. Não, mas o que mais? O que tem essa casa, né? Porque não é só o muro, a casa. E quais podem ser os sentidos produzidos a partir do título? Chamo a atenção de vocês, olha só. Uma casa de muro branco. Então, que produção de sentido, o que será que isso significa? Muro branco não é um muro comum? Né? Além, o que será que tudo isso quer dizer no nosso conto? Vou dar um tempinho para você, mas eu já volto. Então, como você imagina que seja essa casa? Será que é uma casa grande? Será que é uma casa pequena? O que será que esconde atrás desse muro branco? Será que esconde ali essa casa que todo mundo tem acesso? Será que é uma casa comum? Será que é uma casa de condomínio? Onde todas as casas têm a mesma tonalidade do muro? Será que é isso que está acontecendo? Bom, enfim, por isso eu convido você também para a gente pensar. Sabendo que o nosso autor é fã de mistério, a gente já sabe que ele é fã de mistério e de terror, qual poderia ser a história do conto Uma Casa de Muro Branco? Olha só, agora vocês vão prestar atenção aqui no que eu vou dizer. A gente já imaginou como seria essa casa de muro branco. Só que agora a gente vai imaginar o quê? Como que poderia ser essa história? O que teria nessa história com esse título? Uma Casa de Muro Branco. O que será? Será que essa casa vai ser uma casa mal assombrada? Será que é isso que vai acontecer? O que passa aí pela sua cabeça, você escreve no papel ou comenta com alguém que eu já volto pra gente continuar. Então, o que você imaginou para essa nossa
história? O que será que vai ter nessa casa de muro branco? Então, te convido para acompanhar a leitura comigo. Vamos lá? Olha só. Um pessoal, até então humilde, que tinha recebido de herança de um tio distante uma casa grande, boa, encavada na pontinha da cidade. Talvez, quem sabe, aperreados com a violência ou procurando maiores oportunidades, chegaram de mala e cuia à casa nova, decididos a recomeçar com gosto a vida. A tiracolo trazia umas pequenas bugigangas, um menino pequeno demais para sentir saudades e muita vontade de trabalhar. Foi suficiente, porque pretendiam abrir uma sorveteria, ainda novidade no interior daqueles tempos, e começar a fazer dinheiro se aproveitando daquela agonia que era o mormaço do sertão. Com muito trabalho à vista e a falta de mão de obra, a mulher, contrariando o pensamento da época, precisaria colocar o pé no batente e ajudar o marido na loja, e o menininho não podia ficar só. Agora que nós já lemos a primeira parte, a introdução desse nosso conto, já sabemos então quais são as pessoas envolvidas nessa nossa história. Já tenho uma pergunta para vocês. Já é possível compreendermos em que época se passa a história? Sim ou não? É isso que vocês vão dizer, sim ou não. Quais elementos apresentados nos indicam a época? Olha só, durante a leitura foram apresentados alguns elementos que podem nos dar indícios de que época que se passa a história. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram lembrar se é possível ou não pensar aí em uma época? Já digo para vocês que sim, é possível a gente pensar em uma época. Mas tem uma outra pergunta ali. Quais elementos são apresentados? Olha só, lembram que nós falamos ali no texto que dizia o quê? Eles pensavam em abrir uma sorveteria, novidade na época. Então, se nós formos voltar aí na nossa vida, vamos voltar na nossa infância. Quando você era criança, já existia sorveteria? Se você disser que sim, quer dizer que é de antes de você ser criança. Então a gente já sabe que faz algum tempo. E também o fato de a mulher trabalhar ser novidade para a época. Então são elementos que são trazidos que nos remete a um passado até relativamente distante do nosso. Então vamos pensar aí talvez uns 80 anos ou mais para trás. Então é interessante a gente já ir pensando por quê? Porque quando a gente fala de literatura, já falei para vocês em alguns momentos, é importante que a gente pense nesse contexto de produção. Por quê? Porque muita coisa pode ser retratado de acordo com aquela época. A pessoa pensou naquela época para escrever o texto. Então é interessante a gente pensar a esse respeito. Falado isso, vamos continuar nossa história. Olha só. Resolveram um problema, trazendo mais uma novidade para aquela cidadezinha ainda tão provinciana, e contrataram uma menina para tomar conta da criança. Eliane era mocinha, filha de pai perdido no mundo e mãe lavadeira. O convite para ganhar algum dinheiro veio como uma bênção. Pedro Henrique, apesar de ter nome de criança, traquina, era menino bom, educado e obediente.
estava na fase das perguntas que, vez em quando, lascavam a cabeça do povo. A chuva vem de onde? Por que fica de noite? Tudo bem, já lemos mais um pouquinho, já sabemos então desta criança, desse Pedro Henrique, que vai ser um dos nossos personagens. E olha que interessante as perguntas dessa criança. A chuva vem de onde? Será que quando vocês eram crianças, vocês também faziam essas perguntas? Se você tiver aí uma criança por perto ou lembrar aí de crianças, filhos, sobrinhos, quando eram crianças, será que faziam essas perguntas? E agora, por falar em pergunta, é claro que eu tenho uma para você. Olha só, o narrador nos conta que Pedro Henrique estava na fase das perguntas. Sabendo disso, qual poderia ser a idade da criança? Não precisam ser exatos, tá? Pode pensar aí de tal idade até tal idade. Eu vou dar um tempinho para você pensar, escrever e pesquisar, se for o caso, ou perguntar para alguém aí próximo de você e eu já volto. Então, pensou aí, lembrou, de quando que as crianças têm essa fase de pergunta. Então, a gente sabe que as crianças, elas vão fazendo perguntas, e às vezes perguntas que para nós, claro que já somos adultos, são perguntas óbvias, mas não, a criança está naquela fase de curiosidade. Algumas ali iniciam aos 3 anos, outras aos 5 anos, então a gente tem essa fase de 3 a 5, mas é interessante a gente pensar que enquanto se trata de criança, essa fase de perguntas, ela inicia, mas ela não vai terminar. Tanto que nós somos adultos e isso não nos impede de fazer algumas perguntas. Então é interessante, mas a gente pensando ali no nosso personagem, o Pedro Henrique, então a gente sabe que se trata de uma criança 3, 5 anos talvez. Professor, por quê que é importante a gente saber isso? Porque é importante que a gente saiba essas características do nosso personagem. Porque lembram? Quando nós falamos de contos, já falei isso algumas vezes, que quando a gente fala de contos, os personagens eles não são tão detalhados. Então tudo que a gente consegue de informações, às vezes dos personagens, é interessante, porque isso pode influenciar na história. E a idade da criança, pode ser que seja uma influência. Ou pode ser que não seja. Isso a gente vai descobrir contando a história mais um pouquinho. Olha lá. Eliane, analfabeta de pai e mãe, tentava responder às dúvidas do menino da melhor forma possível, mas acabava até achando graça e enrolando-o com suas cantigas de roda e histórias para dormir. Até que começou. E agora a gente tem assim, bem simples. Até que começou. Já sabemos, olha só, nós já sabemos que o nosso autor, Márcio Benjamin, ele é fã de terror e de mistérios. Já sabemos o título, Maldito Sertão. Já sabemos que se trata de contadores de histórias. São contadores de histórias, por isso eu já tenho a minha pergunta para você, para a gente tentar se antecipar. O que poderia ter começado? Porque diz lá, até que começou. Tá, mas o que pode ter começado? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, já perceberam que agora parece que nós vamos entrar nessa história realmente de terror ou de mistério. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Mas o que poderia ter acontecido? Claro que, já falei inúmeras vezes, você sabe que eu sou curioso, fique pensando aqui na sua criatividade sobre o que poderia ter acontecido. Ou será que você já conhece essa história e você já sabe o que poderia ter acontecido? Por quê? Porque lembrando que como se trata ali, né, da oralidade, de histórias que são contadas oralmente, talvez a gente até conheça essa história, mas de uma forma um pouco diferente. Então é possível sim que você conheça a história. Mas afinal, vamos continuar para a gente saber o que poderia ter acontecido? Olha só. Do nada, a criança tão animada e alegre passou a ficar cada vez mais solitária, falando sozinho pelos cantos. Uma vez tão sorridente, já não achava mais graça em nada, deixando de lado até os quitutes do interior. Foi no meio de uma colherada que começou. Eliane, quem é esse homem aí do seu lado? A babá, tão acostumada e destemida com história de assombração, tremia que nem muda de árvore. Com a respiração pesada, raspou o prato do mingau e procurou fazer que não via o rosto do menino, respondendo às perguntas de um homem que só ele via. Foi quando Pedro Henrique começou a responder perguntas sobre ela que a mocinha perdeu o juízo de vez e não teve vergonha de chorar. Tá chorando, Eliane? Sem responder, Eliane só teve forças para pegar o menino pelo braço e deixar a casa. Escanchado nela, Pedro Henrique deitou a cabeça em seu ombro e, virado para trás, deu tchau ao Senhor, que não passou da porta. E agora eu paro novamente a nossa história. Tudo bem, já sabemos o que aconteceu. Existe alguém que só esse menino está vendo, né? E já sabemos que se trata de um senhor. É só ele está vendo, mas se trata de um senhor. E eu tenho uma pergunta para você, que essa pergunta é bem interessante. Olha só, vai usar bastante a sua criatividade. Por quais motivos o homem não passou pela porta? Olha só, agora eu chamo sua atenção para você resgatar as suas histórias de leitura, né? Tudo aí que você já leu, tudo que você já viu, tudo que você já ouviu sobre histórias de mistério e de terror. Possivelmente você tenha uma ideia do porquê esse homem não passou pela porta, quais os motivos de ele não passar pela porta. Vou dar um tempinho para você fazer as suas anotações e eu já volto. Então, muitos motivos podem ter acontecido para esse homem não sair da casa. Será que o problema é a casa? Será que esse homem não pode sair porque ele está ligado à casa? Será que ele não pode sair porque estava sol? Olha só quantas coisas a gente consegue pensar nessas nossas histórias, né, de leitura de coisas que a gente já viu, de coisas que nós já ouvimos. Mas vamos ver se a gente descobre, afinal, por que ele não saiu da casa. Olha só. Por que o homem não vem com a gente, Eliane? Aliviada, Eliane quase corria, só parou, enfim, no patamar da igreja.
Sentada no degrau, sem saber muito o que fazer, alisava os cabelos louros de Pedro Henrique. Eliane, o que o velhinho está fazendo em pé ali na praça? Angustiada, tentava decifrar no ar as pessoas que o menino dizia ver. Eliane, por que o homem está apontando para você? Já mandando a sua tranquilidade embora, Eliane precisou entrar na igreja. Precisou varrer para o lado o medo de que lhe achassem louca e cruzou as portas de madeira. O padre, já velho, de primeiro duvidou, mas foram tantos os detalhes da aparição que em pouco tempo ele identificou as formas de seu Aderbal, um fazendeiro com ar de amarrado, que tinha morrido fazia muito tempo. Com a promessa de que não dissesse a ninguém, prometeu que a missa daquela noite ia ser em ação de graças ao velho e sua família. Eliane, agradecida, beijou as mãos do padre e agradeceu. Só pediu que ele não entrasse tanto em detalhes, porque podia assustar o menino. Que menino? Perguntou o padre. E agora a gente vai tentar nos antecipar. O que poderia estar acontecendo? Porque aparentemente não existe menino. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que está acontecendo? E esse menino que não existe? E agora? O que será que é o problema? O problema é o menino que vê esse senhor que não existe? Ou o problema é a Eliane que vê o menino que aparentemente também não existe? E a nossa história vai criando aí toda uma atmosfera de cada vez mais mistério. Vamos continuar para ver o que a gente consegue descobrir. Olha só. Pedro Henrique, um menino pequeno ainda, com cachinhos loiros de anjo e uma mania de perguntar tão típica da sua idade. Pedrinho, neto de seu Aderbal, que, como seu pai e sua mãe, tinha morrido em um terrível acidente de avião quando vinham conhecer o avô. Faltou um fiapo para Eliane enlouquecer. Saiu desembestada de dentro da igreja e foi direto para casa fazer as malas. Ia embora. Agora eu paro para a gente conversar um pouquinho, para a gente ver se a gente consegue entender o que está acontecendo nessa história. Então vamos voltar lá para o início da história. Um casal com uma criança, certo? Foi até uma casa que foi herdada, né? Essa casa de Muro Branco que foi herdada por um tio, olha só, era um tio. Só que essa família já havia morrido em um acidente de avião, inclusive a criança. E eles estavam indo visitar quem? Indo visitar o avô de Pedro Henrique. Só que agora até o avô, que já morreu, está aparecendo. Então, o que será que está acontecendo? Se você, pense aí, você que está aí nos assistindo, se você fosse essa Eliane, né? Se você fosse a Eliane, como que você agiria nestas
situações. Se alguém te contasse algo assim, de um local onde você estava super agradecido ou agradecida que você iria trabalhar, como que você reagiria a essa situação? Isso é interessante a gente pensar, por quê? Para ver se a gente consegue entrar cada vez mais nessa história e cada vez mais nesse personagem, para ver se a gente consegue compreender os sentimentos. E vamos concordar que não há problema algum em Eliane querer fazer as malas e ir embora. Está certíssima em tentar fazer isso, porque afinal tudo ali parece muito estranho. Vamos continuar para ver o que mais a gente descobre. Olha só. Aquela noite, o povo da cidade não entendeu muito bem quando o padre começou a rezar a ação de graças. Todo mundo no interior se conhecia, e seu Aderbal não tinha mais parentes vivos que pudessem ter pedido a missa. Talvez o padre andasse doido, quem sabe? Maluco como Eliane, que foi vista atravessando a cidade de mãos dadas com o vento, conversando com ninguém na porta da casa de seu Aderbal. Eliane, que no outro dia pegou o primeiro ônibus para a capital. Com a cabeça encostada no vidro da janela, a mocinha se despedia da mãe, que enxugava um choro aliviado. Aquele interior tinha acabado faz tempo. Quem sabe, em breve, ela não ia ter um cantinho na casa de sua filha na capital? As lágrimas de Eliane deram lugar a um desespero sem nome, quando ela percebeu, com as mãos no ombro de sua mãe, o que tinha restado de seu Aderbal. E sentiu, na poltrona vazia ao seu lado, uma pressão de pequeninos dedos que seguravam a sua mão. E assim termina a nossa história, Uma Casa de Muro Branco. Gostaram da história? Vocês perceberam que existe ali, né, muito aos poucos vai criando esse ambiente de mistério e finaliza ainda com esse ambiente de mistério, porque a Eliane ali foi a escolhida para ver essa criança e a família. Então tudo isso não é trazido. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do Maldito Sertão. Histórias de contadores. Será que isso realmente aconteceu? Será que essa história é real? Será que é uma história verídica? Aconteceu com algum personagem? Agora eu te convido para reler um trecho para a gente pensar algo bem interessante sobre essa relação mãe e filha. Olha só. Com a cabeça encostada no vidro da janela, a mocinha se despedia da mãe, que enxugava um choro aliviado. Como podemos compreender o sentimento da mãe de Eliane? Olha só, releia o trecho, relembre da história e eu vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensaram sobre esse sentimento da mãe? Porque é interessante, né, que quando a mãe fala a despedida, né, e aí, quem sabe ela poderia ter, né, uma casinha lá na capital, um lugar para ela ir na capital. E nós temos ali, né, aquela parte em que diz que o interior tinha acabado. Mas qual interior? Interior de onde ela morava? Ou era o interior? Será que essa menina teria crescido e ali não era mais lugar
para ela. É interessante nós trazermos essas reflexões e essas possibilidades, né, de sentidos produzidos aí com esse choro. Será que é um choro de felicidade? Será que é um choro de tristeza? Né? Felicidade por a filha estar saindo, ou triste por a filha estar saindo. Tudo isso acontece, né? Já aconteceu com você esse momento, né, de despedida, de alguém ir para um outro local. Mas, então, gostou desse conto, Uma Casa de Muro Branco? Foi assim que você o tinha imaginado lá no início, quando nós falamos das possibilidades? Foi assim que você tinha pensado? E se você pudesse mudar algo na narrativa, o que seria? Olha só, eu chamo a sua atenção agora para a gente conversar. O que você mudaria na narrativa? Acrescentaria mais alguns detalhes? Mudaria um final? Talvez o final fosse diferente? Colocaria uma explicação da aparição? Tudo isso é interessante a gente pensar. Por quê? Porque o conto não traz isso. Mas é bacana exatamente isso. Por quê? Porque ele nos permite pensar ainda mais nesse conto, criar muitas possibilidades. Mas, infelizmente, a nossa aula já terminou. Deixo para vocês o meu abraço, mas é claro que a gente se encontra na próxima aula. Até lá!